O kit de misturas que viralizou no ABC. E são todos montados aqui, embalados a vácuo, com a melhor qualidade para você. E esse é o kit Família Premium, que vem carne em cubos, bife, almôndegas, carne moída, frango, salsicha, calabresa, linguiça toscana, franga passarinho e bisteca. Então conta comigo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Um kit completo pra semana toda, que você pode retirar lá no consulado do churrasco, que fica bem em frente à Santa Casa de Mauá, ou receber no conforto da sua casa. Confira mais informações aqui na descrição. Toda reunião tem aquele problema para conseguir um coffee break de qualidade. Sou a Aline Valverde, da Padaria Sabor do Pão, e vim trazer a solução para você. Somos uma padaria com mais de 16 anos de experiência e temos um setor exclusivo para coffee break corporativo. Totalmente estruturado para atender eventos com praticidade, muito capricho e padrão profissional. Desde encontros reservados até evento com maior número de convidados. E trabalhamos com duas opções, somente os produtos ou serviço completo, com montagem, decoração e atendimento. Além disso, fazemos produtos sazonais personalizados, que servem para os seus colaboradores ou para os seus clientes, como kits, lembrancinhas, panetones e tudo com a sua logomarca. Se precisar de um coffee break bem feito, de qualidade, nos mande uma mensagem. Fala galera, hoje eu vim aqui na monta dos iPhones, eles ficam localizados no centro de Mauá, próximo ao shopping. E hoje eu vim aqui para adquirir meu novo iPhone 17 Pro Max. Só quem já teve essa experiência sabe a emoção que é trocar de iPhone. E eu troco todo ano com ele, é uma loja que eu confio muito. Eles trabalham com aparelhos seminovos, lacrados e também fazem upgrade. Eu optei pela cor Silver, foi a cor que mais me encheu os olhos, porém eles também têm outras cores e outras opções de aparelhos. Então bora abrir esse 17 Pro Max comigo? Interessado em nossos serviços de link de pagamento e maquininha de cartão, pode nos contatar pelo nosso 0800 via WhatsApp ou se cadastrar no site que entraremos em contato, paypags.com. Acesse sua conta, clique em criar nova conta, selecione pessoa física ou jurídica, preencha os dados de maneira bem intuitiva. Após finalizar, entraremos em contato com você. Paypags, vender parcelado sem estresse e praticidade para o seu negócio. Sejam muito bem-vindos, eu sou Rafael Oliveira, esse é o podcast Juris Negócios e muito bom que você está aqui com a gente. Hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios para bater um papo comigo alguém que eu estou muito tempo insistindo, estou tentando trazer aqui e eu queria conhecer muito da história, da trajetória e dos negócios atuais. Hoje eu recebo aqui Rodrigo Rassi, essa é a pronúncia mesmo? Rodrigo Rassi, muito obrigado, querido, obrigado pela sua presença. Ele que é escritor, é CEO também das redes de academia Evoque. Muito obrigado, Rodrigo. Legal, eu que agradeço. Obrigado pelo convite, poder participar e compartilhar aqui no seu podcast. Cara, eu te acompanho há algum tempo já te sigo nas redes sociais há bastante tempo. Sou frequentador das suas academias e ainda a primeira vez que nós interagimos assim foi a respeito disso. Eu te agradecendo por Evoque ser uma das primeiras academias da região aqui, se não a primeira, falando de Santo André para cá, né? 24 horas. Então, para mim é uma alegria imensa ter você aqui. Eu quero conhecer um pouco mais da sua história, da sua trajetória, mas antes eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Pode olhar para aquela câmera lá e se apresentar. Quem que é o Rodrigo? Ah, legal. Bom, eu que agradeço por você ser nosso cliente, né? E permanecer até hoje. Bom, eu sou o Rodrigo Assi, sou educador físico. Meus pais são educadores físicos, então puxei ali a minha inspiração toda através da parte paterna e materna. Sou apaixonado por esporte, sou apaixonado por saúde, por empreendedorismo. O empreendedorismo está dentro do meu DNA. Hoje eu tento aprender um pouco mais sobre a parte empresarial, mas é uma natureza minha.
e escrevi um livro compartilhando um pouco da nossa história, da nossa trajetória como Evoque. A Evoque ela nasceu em 2016, que ela foi uma reinauguração de uma academia que tinha fechado aqui na região de Mauá. E em 2018 para 2019 eu consegui fazer a aquisição dela. E desde então a gente vem na nossa jornada. Ali foi a primeira, que aqui na nossa cidade natal de Mauá, que eu também sou apaixonado. E hoje a gente vem desafiando outros estados, desafiando também agora o modelo de franquias. E tá bem legal, é bem desafiador também, né? Mas faz parte de todo empreendedor. Cara, muito legal. Você é de Mauá mesmo? Sim. É, de Mauá? Nasci de Mauá. E aí você estava comentando comigo, você é formado em educação física, é isso? Sempre quis fazer isso pelos seus pais? Sempre foi? Nunca teve o plano B? Sempre foi Não. essa área que você quis seguir? Sim, por conta do meu pai, né? Meu pai, a gente tinha uma aproximação muito grande quando eu era criança, então a gente partiu de um dos maiores percentuais do Brasil aqui em referência em remuneração. Então, por ter pouco recurso financeiro, eu sempre me levava junto com ele, não dá para deixar com babá, empregado, então eu sempre acompanhei ele nas quadras. Então, desde pequeno, eu buscava inspiração no meu pai e sempre soube que desde criança eu seria educador físico. E aí você chegou a ser personal, dar aula, essas Sim. coisas em academia também? Ou você falou que gosta muito de esportes? Você chegou a ser treinador também em alguma modalidade? Eu jogava basquete na época, porque meu pai era treinador de basquete. E aí participei de regionais, estaduais, participei de alguns jogos e sempre gostei também da parte de esportes. Aí, quando eu comecei a faculdade, isso em 2012, eu comecei a migrar um pouco para a parte de musculação. Então, teve um grande amigo meu que foi quando eu iniciei a jornada na musculação como estagiário, isso em 2013. Eu aprendi e me apaixonei pela parte de musculação e eu tive um bom mentor, um bom mestre ali que me ensinou tudo que ele sabia. E quando você tem um aprendizado mais profundo, normalmente ali inicia a natureza do amor pelo que você faz. Não é muito superficial, dificilmente você criar raiz, mas quando existia uma profundidade no ensinamento dele, eu acabei criando raiz e me apaixonando pela musculação. Então começou ali a minha jornada de estágio. Aí você trabalhou em academias aqui da região? Aqui em Mauá mesmo. Aqui Acho que em Mauá eu trabalhei em todas, que estão abertas e as que já fecharam já. Pô, é muito legal porque eu não sei a sua idade, eu tenho 40 anos. Eu venho de uma época em que a primeira vez que eu ouvi falar, pra você ver, a primeira vez que eu ouvi falar assim de academia e tal foi quando eu entrei na faculdade. O pessoal falava mais sobre ir na academia e tal. E eu treinei numa academia de bairro ali também, no Zaira, ali perto da 10. Nem é a Estação 10. A Estação 10 era uma academia que tinha subindo ali na esquina, que chamava Millennium. Era bem pequenininha e tal, era academia de ferreiro mesmo, que nem o pessoal fala hoje, né? Sim. E aí, beleza, você estagiou e tal, e quando que veio essa chave de empreender na área? E você falou que você comprou uma academia que já existia. Isso. Mas anterior a ela, né, eu tive uma outra academia, isso em 2012 que eu estudei, tá louco, foi 2005, eu queria ser mais novo, mas eu não sou não. Mas foi em 2012, foi quando eu comprei a primeira academia, que era ali no clube do Grêmio Mauaense. Certo. Ela era uma academia Resistência, depois a gente mudou o nome para Grêmio Fitness. E ali foi a primeira experiência com a parte de empreendedorismo com academias. Mas anterior a isso, por você ser autônomo, então você já tem que aprender a lidar um pouco com a natureza do CNPJ, né? Que aí, sim, mesmo sendo uma categoria com nível de qualificação menor, o MEI ainda é um CNPJ com qualificação. Então ali você já precisa aprender um pouco sobre essa outra parte, né, que envolve empreendedorismo e empresariado. E vai de acordo com os níveis. Mas ali, para mim, já era um nível muito grande de desafio, porque ali nasce a natureza do não garantido. Sim. Vou produzir, sabe? Então, como? Com personal trainer, né? Então, o personal trainer acaba sendo mesmo a primeira experiência do educador físico com uma natureza de CNPJ. Então, foi um momento assim que você acaba vendo um volume financeiro maior, acaba tendo que fazer as administrações de receita. Então, foi ali a minha primeira experiência
na parte de autônomo. E depois com a academia do Grêmio Fitness, que foi uma academia que a gente adquiriu, fez ela aumentar vezes 8, acredito eu, o número de alunos e o faturamento também, mas eu era um bom professor, mas não era um bom administrador. E ali, passado um período ali de 2 anos, a gente fechou essa academia. De 2012 a 2014, mais ou menos. Isso. Aí eu retornei para a parte da musculação, personal trainer, coordenador, gerente de academias. E quando foi no início de final de 18 para o começo de 19, nasceu a oportunidade de um grande amigo meu que me ofereceu a venda da academia. Eu dei uma proposta, ele aceitou e ali se iniciou o projeto da Evoque comigo. Essa primeira academia já era ali dentro do shopping? Isso. Eu sempre tento lembrar como que era o nome daquela academia anterior. Sei todos os nomes, trabalhei lá. Chamava Air Fitness, a primeira academia. Depois virou Total Gym. Aí depois virou Evoque. Foi nessa época que eu comecei. Eu cheguei... Eu não treinei lá quando era... Antes de ser Evoque, né? Mas a primeira Evoque que eu treinei foi a do shopping. Legal, ali foi a primeira Evoque mesmo. A gente tem um carinho muito especial por essa unidade. Ali onde iniciou toda a minha trajetória como CEO da empresa e onde foi o jogo de escala que a gente vem aprendendo a conduzir até hoje. Tem lá, através das minhas amigas, estava comentando contigo, a Suzy e a Solange. Sim. Inclusive, se elas estiverem vendo aqui, um abração para vocês. Trabalhou muito tempo, elas estavam até acho que é na Praia Grande lá, estavam com vocês lá. Treinei bastante tempo lá. E aí eu aprendi a gostar. Hoje a academia que eu treino de vocês já é a de Santo André, que é a da não é o Meroton, é o Meroton ali? Isso. A da Meroton, porque é 24 horas, então não tem esse problema de horário para treinar e tal. Sim. Como é que foi essa virada de chave para você para adquirir uma academia? Eu imagino que o desafio... A gente já estava falando de trabalhar por conta como autônomo, sendo MEI, que você não tem essa previsão de renda, você precisa correr atrás de tudo isso. Como é que é assumir uma academia e ter que gerir essa imprevisibilidade de outras pessoas também? Como é que foi esse passo para você? Sim, bom, a primeira Evoque em si, ela conseguiu ser constituída pela minha gestão. Por quê? Porque no fechamento da primeira academia eu não levei como trauma, eu levei como experiência. Todo mundo que se traumatiza com algo que você perde ou com algo que não andou da forma que você gostaria que fosse, dificilmente vai enxergar a segunda oportunidade. Então, todo mundo que leva como aprendizado enxerga a segunda oportunidade. Por exemplo, foi muito traumático o que aconteceu comigo, nunca mais eu quero empreender na minha vida. E aí você perde a segunda oportunidade, porque quando ela aparecer, na verdade ela nem aparece, porque você não está disponível para ela. E se ela aparece, você rejeita. Então, naturalmente, a primeira academia Evoque surgiu por conta de algo que estava bem definido dentro de mim, que foi a experiência que eu tive da primeira Grêmio Fitness, que foi boa, mas eu levei como aprendizado tudo aquilo. E quando iniciou a primeira academia Evoque, eu entendi que os erros que me levaram a fechar a primeira academia do Grêmio foram alguns que eu conseguia, através de alguns ensinos, livro, estudo, conduzir de uma forma diferente. Então, a minha virada de chave foi: o que me trouxe aqui não é o que vai me levar para lá. Então, eu precisei ajustar muitas coisas. Então, ali eu fiz praticamente uma imersão dentro de livros e mentores. A mentoria tiveram algumas pagas e algumas que, eu sou muito grato até hoje por alguns que eu tive, né? Inclusive a Josi Simões, que é a esposa do Sargento Simões, que me vendeu a primeira academia Evoque, ela pegou na minha mão e me conduziu ali até passar a primeira parte do start, sabe? E eu levo ela como uma mentora que eu tive naquela época, que foi muito importante na minha vida. Esses mentores, eles sempre vão estar disponíveis para quem quer aprender algo. E eu, naquele momento, estava disponível em aprender, porque eu não sabia como fazer a condução. Peguei ela, peguei outras pessoas que eu tive que pagar e li muito livro. Também, inclusive, aprendi a ler livro com ela. Em 2019, até então, eu não tinha lido livros. E hoje eu já tenho uma gama muito grande de leitura. Por quê? Porque dentro desse momento de extração de informações e aplicação da mesma, você conduz o negócio de uma forma diferente. Sim. Então, a virada de chave foi: eu estou aberto a novos desafios e o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar para onde eu quero chegar. Eu preciso mudar a minha mentalidade.
E onde que está a mudança de mentalidade? No comportamento, nos ambientes, nas pessoas que você frequenta. Tudo isso é completamente moldável por quem quer modelar. Então, foi basicamente isso daí. Porque eu imagino que deva ser um desafio ainda maior, porque a gente ouve bastante falar que os aluguéis de shopping centers são bem mais caros do que na rua, por exemplo, né? Então, você já começa com um desafio econômico alto, né? Além dos funcionários, ainda tem essa questão do aluguel e tal. E conseguir vencer essa barreira para abrir outras unidades significa que a administração está sendo muito bem feita, né? Porque senão não daria lucro. Bom, bem feita, eu não diria o termo, mas a gente está tentando trabalhar para melhorar ela todos os dias, né? O que eu posso te falar é o quanto que eu errei, não o quanto que eu acertei. O quanto que eu errei é muito nítido, assim, sobre várias coisas que a gente foi passando ao longo da jornada. Quem enxerga os erros, naturalmente, tende a ser conduzido para o acerto. Então, acho que com muita humildade eu posso te falar que a gente errou bastante nesse processo, vem errando também, mas a gente está disponível para consertar. Os aluguéis, normalmente, eles têm que consumir uma margem percentual da sua receita bruta. E essa margem, normalmente, tem indicadores. Tipo assim, você vai alugar o seu espaço de podcast. Se consumir 70% da sua receita bruta, isso para em pé? Não para. Então, tem que ter sempre tem que ter uma margem dentro do seu negócio. Alguns negócios a margem é maior, outras é menor. Mas a maioria deles andam similar. Entendi. Então, por exemplo, o aluguel de shopping é caro? Sim, então a receita tem que ser maior por conta do fluxo de passantes que é maior. Naturalmente, dentro de um shopping, você tem mais clientes do que se você estivesse em outros lugares. Ou não é regra, tá? Mas Sim. Normalmente se data dessa forma. E a academia do shopping está sempre lotada. Sim, normalmente os shoppings eles são montados estrategicamente perto de rodoviária, trem, né, que tem um movimento muito grande de passantes. É difícil você encontrar algum shopping, a não ser que seja um shopping boutique que esteja longe de tudo, que não quer aquele público que anda de trem, de ônibus e passa ali de carro em avenidas principais. Então, tem também essa categoria. Entendi. Mas o nosso aluguel é bem controlado ali. A gente tem um bom relacionamento com o pessoal do shopping de Mauá. É bem controlado, visto alguns outros. A minha questão não era nem essa. A minha questão é falar a respeito do desafio mesmo, né? Saber como o desafio de... Porque normalmente seria mais caro que na rua, né? O desafio, no modo geral, ele tem que estar no nosso sangue. Não adianta, você queria criar um plano de aposentadoria com 38 anos para 39 aposentar. Se você criar um unicórnio, que você ganha muito dinheiro, que é 0,0001% da população, mas os demais, igual a gente tem que estar apto a desafios diários. Porque, em modo geral, você tem a economia global, a economia nacional, a economia de mercado e as tendências. Então, você tem desafio global, desafio nacional, desafio de mercado. Hoje mesmo, a gente vem passando por 3, porque tem guerra que atrapalha em alguns indicadores de inflação. Você tem o Brasil, que está passando por um momento também difícil, né? Nunca se houve tanta RJ na história do país igual está tendo agora. E no meu mercado específico também, não sei se você acompanha, mas você vê que onde tem um bar tem uma academia. Então, ultimamente, o nível de concorrência ele vem aumentando tanto e os níveis de dificuldades também ao mesmo ponto que te obrigam a ir para o lado do profissionalismo e cada dia mais ter uma entrega melhor para o seu cliente, que é a parte boa. Você comentou, isso é interessante, você comentou que tem bar, igreja, academia, tem em todo lugar. Só que eu vi, e aí eu não sei se você considera também, mas é porque a gente que não é da área, você vê o Renato Cariani falar, parece que ele é sempre referência no que ele está falando. Ele falou que ainda que tem bastantes academias, inclusive ele está investindo em abrir os CTs dele agora, ele falou que a porcentagem de população que vão na academia é pequena. Sim. Então ainda é uma área de expansão onde o mercado vislumbra uma expansão muito grande ainda. Confere essa informação, é isso mesmo? Confere essa informação. 9% da população pratica uma atividade física. Isso não considera que ele está dentro de uma academia. Então, corredor de rua também é um praticante de atividade física. O Brasil é o segundo maior país em número de academias. Só que se a gente
fizer um comparativo com o primeiro país, que é os Estados Unidos, a diferença de dolarização versus ticket e salário mínimo é muito discrepante a nossa. Então, sim, a gente ainda tem muita oportunidade, porém a gente tem um nível de consciência baixo ainda sobre a importância da atividade física, mesmo que depois do Covid se conscientizou uma grande parte da população sobre longevidade, mas é uma tendência, não é uma realidade. Isso é uma tendência que ela vai aumentar. E tendência pode acontecer sim ou não. Entendi. Agora, se a gente fizer um comparativo com os Estados Unidos, por exemplo, o ticket de uma academia média igual a nossa é 10 a 15 dólares. Isso representa quanto de um salário mínimo de 2 mil dólares? Muito pouco. Versus do Brasil, 5, que é 6%, R$ 1.300 versus R$130. Você está comparando um percentual ali de menos... Quanto você falou? 5% nos Estados Unidos para um percentual de 10-12% aqui no Brasil. É muito diferente, entende? O poder de compra e o poder de aquisição versus o nível de consciência. O brasileiro tem um nível de consciência baixo, ainda que vem aumentando. Sim. Então, existe essa discrepância. Então, tem sim um bom oceano para a gente navegar, mas tem que ver se estão vindo mais praticantes do que se abrindo mais academias. Essa conta a gente ainda não fez e possivelmente estão abrindo mais academias do que ativando mais praticantes. E eu vou entrar numa questão mais polêmica aqui, mas eu queria voltar um pouquinho. Polêmica não, né? É questão de mercado mesmo, falar sobre as Total Pass, Well Hub, essas coisas aí, como que isso impactou. Sim. Mas você comentou comigo que a primeira unidade da Evoque foi aberta em 2019, ali no shopping mesmo. Isso. Ela foi aberta em 2016. 2016. Só que não era a nossa. Sim, mas Evoque, o nome Evoque foi 2019, isso? Não. Em 16 mesmo. 16 mesmo. Foi meu amigo que abriu, aí eu trabalhei lá, fui gerente dele, depois ele me vendeu. Ah, entendi. E ali em final de 2018, começo de 2019, foi que a gente começou a fazer a gestão. Entendi. E aí 2020 vem a pandemia. Sim. Imagino que para você tenha sido desesperador também, academias fechadas. Como é que foi esse período? Já tinha aberto uma segunda unidade ou estava na primeira ainda nesse período? Olha, da primeira onda para a segunda onda a gente abriu 2 academias, mas na primeira onda a gente só tinha uma. E foi desesperador, sim. Foi um negócio assombroso. Você não saber do dia de amanhã, não saber como que conduziriam as contas. Aí também é individual, porque vai do nível de responsabilidade. Se você tem um nível de responsabilidade alta, você perde o sono. Se você tem um nível de responsabilidade baixa, você não vê problema nisso. Mas a gente, acredito eu que pelo nível de responsabilidade alta, perdeu bastante o sono, mesmo que a gente ainda tem... Nessa época eu já era convertido, então eu sempre ativei muito a minha fé para diversos momentos, entendendo de modo geral o que eu poderia fazer diante da parte de Deus, e isso acabava acalmando um pouco. Mesmo assim, ainda assim, era um cenário bem complexo. A diferença é que era difícil para todo mundo. Sim. Então, isso é a vantagem de ser global. Agora, é diferente de, a minha academia está muito ruim, a sua está prosperando, a dele está prosperando e a dele está prosperando. Aí você fala, caramba, eu tenho um problema dentro do meu negócio que eu preciso ajustar. Entendi. Então, a primeira onda foi em 2020. Você tinha quantos funcionários nessa época? Você lembra mais ou menos? Não lembro, mas não se chegavam a 20. E aí, quando veio a segunda onda, você já tinha já estava com 3 unidades. Foi. E aí, o baque foi maior ainda. Foi complexo, porém, a gente já passou pela primeira, né? A gente sabia como que ia ser o modus operandi como que era o nome que colocava no fechamento das coisas? Putz, esqueci agora também como é que era. Isolamento. Dentro da parte de isolamento a gente já sabia trabalhar, né? E aí depois quando voltou com capacidade reduzida, com máscara. Meu, que período de ter que treinar de máscara foi... Horrível. Fazer esteira de máscara, fazer bicicleta, meu Deus do céu, era complicado. Era horrível. E aí, beleza, 2021, a segunda leva passou. Como é que foi esse retorno para vocês? Aí, depois que passou a segunda onda, fecharam-se algumas academias, a gente comprou a quarta e abriu a quinta. E aí fechamos ali 2023 com 12 academias. Iniciamos 2023 com 12 academias.
Ali em 23 foi o nosso maior volume de inaugurações, que a gente saiu de 12 para 30. Em 24 a gente saiu de 30 para 40. E hoje a gente está com 47 unidades. Quantos estados já, Rodrigo? 4 estados. São Paulo, Minas... Não, 5 estados. São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná. E vocês estão trabalhando com franquias ou são... Como que é o modelo de negócio de vocês Iniciamos hoje? franquia agora. Estamos com 5 unidades de franquias e eu estou gostando muito do modelo, tendo eu a partir para esse lado. Tende a partir para esse lado. Sim. Então hoje vocês estão com quantas academias que não são franquias? 42. E aí a administração, você é o CEO. Por isso que eu estou perdendo o cabelo. O implantado, esse aqui é implantado, já estou perdendo os implantados. O implantado não perde, né? O pessoal fala que não perde. O problema são os outros, né, meu? Que tinha ainda. Sabe que eu tenho um amigo que ele implantou o cabelo também, só que aí ele teve aquele problema. O remédio não estava deixando ele muito legal, ele preferiu perder os que ele não tinha implantado. Eu não estou tomando esse remédio. Né? Bom, o que você tem... Vamos voltar a falar então do que eu ia te perguntar. Qual o impacto... Como é que a gente chamaria essas empresas TotalPass, o El Hub? Tem umas outras lá. Como é que é o nome que vocês dão para essas empresas? Agregados. Como é que tem impactado isso nos agregados? Porque a gente ouve falar muito, inclusive recentemente, falando de rompimento de contratos, de academias deixando de atender esse pessoal. O que isso impactou no mercado de vocês? O agregado ele serve justamente para agregar valor no seu negócio, não para ser o valor principal. E ultimamente a base deles cresceu tanto que em várias redes de academia e diversas das nossas acabam sendo o maior volume de clientes. E pela modelagem de pagamento, o ticket médio acaba reduzindo. Então acaba sendo algo que eles ajudam muito a gente como um custo de aquisição. Então, por exemplo, você entra para a plataforma dele, mas não me conhecia. E a partir da plataforma dele você começa a me conhecer. Então, existe como se fosse um custo de CAC, que a gente entende. Porém, ele acaba sendo afetado por algumas pessoas que não trabalham da forma que deveria trabalhar. Por exemplo, você fecha lá o seu plano de agregado e você tem 5 vidas que você pode incluir da sua família. Sim. Aí algumas pessoas vendem essas vidas para outras pessoas, dão para outras pessoas. Isso acaba canibalizando um pouco a nossa base de ativos. Entendi. Isso atrapalha um pouco, por isso que algumas empresas deixam de aceitar. Porque eu vou te fazer algumas perguntas aqui, se você não puder responder também, não responda. Porque a gente ouve falar muita coisa, que se eu tenho o TotalPass, se eu fizer 30 check-ins na sua academia, você não recebe pelas 30 diárias. É verdade? Isso. Quantas diárias eles pagam? Aí é de negociação por negociação. Então, cada empresa tem a sua negociação. Mas 30 não é. É uma loucura isso, então, Sim. né? E por isso que você falou da canibalização que está acontecendo. E quais são as perspectivas que você tem agora? Você está começando com a franquia? Você quer expandir para outros estados? O que você tem pela frente aí? O que a gente pode esperar da Evoque? Sim, hoje a gente acredita na nossa expansão vinda por franquias. Então, as franquias, a gente está começando a entender um pouco sobre o modelo de negócio, mas é um bom negócio porque nós temos 42 academias para falar para o franqueado o que ele pode e o que ele não pode fazer, o que ele deve e o que ele não deve fazer. E como o franqueado é um parceiro que vai trabalhar todo dia no negócio, tende-se a ele ter um resultado muito maior com a franquia do que nós com as unidades próprias. Porque, por exemplo, eu não consigo estar todos os dias em todas as academias, que faz a diferença também quando tem a presença da pessoa que é dono, proprietário, líder. E o olho do dono que engorda o boi? É um ditado que é bem antigo, mas faz muito sentido em alguns momentos. Entendi. E aí, agora falando dessa expansão que você teve, qual foi o maior desafio que você teve? Eu falo porque eu entrevisto bastante empreendedores aqui, e aí quando eu pergunto quais são as principais dificuldades em empreender, sempre aparecem 2 no topo da lista. A primeira, a tributação, você tem um sócio oculto, e a segunda é material humano, funcionário. Isso acontece com vocês também? Você sente isso também? Como é que tem sido isso? Sim, acredito que... Bom,
são pontos de vista. Então, uma pessoa tem um ponto de vista diferente. Dependendo para mim, o único problema que tem dentro de cada empresa é quem está direcionando ela. Por exemplo, se você perguntar se a gente tem problema com pessoas, tem, porque que ser humano que não tem problema com pessoas? Você tem problema dentro de casa, como que você não vai ter problema dentro de uma empresa? Então, a parte de gestão de pessoas, ela sim é um problema a partir do momento que você não tem os processos definidos, que você não dá um plano de carreira, que você não dá condição para a pessoa trabalhar. Eu não estou falando que na Evoque você tem tudo isso, tá? Estou falando que a gente está construindo uma jornada para a gente chegar no plano perfeito, ou plano ideal, pelo menos. Mas não tem como você colocar a culpa na pessoa em si só. E o parte de impostos, você reclama, se estiver reclamando, não abre, né? Vai trabalhar de CLT. Então, faz parte, ou muda de país, porque no Brasil não tem uma tendência de melhorar isso. Então, você tem que olhar para outra ótica, o seu próprio negócio. Você aceitou ter um negócio que você consegue superar a margem de imposto e a margem de rentabilidade de um banco, então você tem um negócio. Se você não conseguiu superar isso, trabalha para que você consiga superar. Tem algumas pessoas que falam, se não deu certo, já larga, já para tudo e vai para outro negócio. E tem outras pessoas que falam, trabalha até o negócio fazer acontecer. Então, tem diversos modos de pensar, mas a parte de tributação, com certeza é um impeditivo, mas é um negócio nacional. Não é um problema só para você, né, Rafa? É um problema para mim, para você, para todo mundo que está aqui. Sim. Então, não tem como a gente reclamar disso. Tem como a gente se adaptar. E as pessoas também não é um problema, porque se você não tivesse as pessoas para você gerir, você não teria um negócio. O problema das pessoas que você está gerindo é a forma que você gere elas. A gente nunca interpretou a visão do colaborador, do funcionário, como uma pessoa ruim. A gente entende que ela não está no lugar certo. Ou a gente entende que a gente precisa mudar a qualificação de cargo, o checklist de cargo, a composição de cargo, o plano de carreira. Então, a gente sempre vai por essa perspectiva. Tem uma pessoa que está desmotivada, então pode ser que ela não esteja no lugar certo. Sim. Não tem como reclamar, é só trocar. Né? Entendi. Então, a gente tem um pouco... mais eu tenho essa percepção, porém, o time mesmo leva essa linha de raciocínio também. A gente vai dando condição, dando oportunidades, tentando melhorar, entendendo, né? Fazendo reuniões, fazer uma interpretação da pessoa e é isso, não vejo como um problema. Entendi. Quando a gente fala de a questão das pessoas, eu vi alguns empresários questionando a respeito de agora com trabalho de aplicativo. Nós somos empreendedores, então a questão da CLT a gente deixou para trás há bastante tempo, mas tem gente que ainda, agora com a questão de aplicativo, você consegue fazer entregas, consegue trabalhar em outras atividades, faz seu próprio horário, você não precisa mais ter um horário determinado de entrar às 8 da manhã, sair às 5 da tarde, por exemplo. E eles têm enfrentado dificuldades nesse ponto, de mão de obra mesmo. Não que dá problema só a pessoa em si dá um problema na empresa, mas de conseguir mão de obra qualificada. Por ser uma área que está em evidência agora, a questão de educação física, inclusive há um tempo atrás, eu acompanho bastante. Então, há um tempo atrás eu estava vendo aquele curso que fizeram agora, que era um curso para você ser personal e para ser professor de musculação, que era um curso de 6 meses. Não, tecnólogo. Um tecnólogo, né? 2 anos. 1 ano e 8 meses, alguma coisa assim. Como é que isso impactou ou não tem impactado? Para a gente é sensacional que isso aconteça. Porque, por exemplo, dentro da faculdade, eu sou educador físico de formação. Então, você aprende a dar aula para criança, você aprende a dar aula de natação, você aprende a dar aula em escola, você aprende sobre leitura, matemática, você aprende sobre diversas coisas que você não utiliza na musculação. Então, você passa 4, 5 anos dentro de uma formação para trabalhar em um setor que você teve 6 meses ou 1 ano dentro da sua grade. E ali, com a função específica, você vai aprender 2 anos sobre o tema que você vai trabalhar. Então, possibilidade da pessoa sair com mais qualificação é grande, a facilidade por ser um tecnólogo mais barato, mais acessível também é melhor, e por conta de ter aberto inúmeras academias, acabam-se tendo escassez de mão de obra, sim. Entendi. Então, aí, por exemplo, os aplicativos, incentivo de governo atrapalha também para você fazer contratações. Você tem que se modelar, não tem muito o que fazer. Se tem vaga aberta lá, um monte de vaga aberta. Beleza, se pagar mais caro, você vai ter a pessoa, mas ela encaixa dentro do seu negócio, você vai conseguir montar um cargo de salários adequado para todo mundo? Não, então se adapta.
Entendi. Um pouco disso, mas o tecnólogo vai ajudar bastante a gente para essa próxima jornada aí, que irão se abrir ainda muitas academias. A Evoque, a rede de academia Evoque, vislumbra também a questão da suplementação, dessas outras áreas aí para entrar também nisso ou não? Sim, a gente entende como produtos que podem, né, ser vistos dentro da academia como algo que agrega valor. Que aí, por exemplo, você tem alguma coisa lá dentro da academia vendendo, você fala, vou treinar lá, não vou treinar ali, porque ali depois que eu sair eu tomo um suplemento, tomo um suco, como alguma coisa. Isso é produto agregado. Então, esses valores agregados acabam auxiliando na retenção de clientes, na entrada de novos clientes. Isso pode ajudar, mas não é o nosso core, então a gente não trabalha com esse produto. Entendi. A gente normalmente loca espaços para outras pessoas trabalharem. Sim. Então, no começo da minha jornada, eu faria. Mas quem faz tudo não faz nada, e depois você aprende que fala, caramba, eu consegui pôr esse negócio de pé um serviço grande. Aí, quando vem essas buchas assim para mim, eu jogo tudo pro Marco, que está ali sentado, e falo, resolve esse problema para mim. Então, vai indo assim, né? Mas a gente aprendeu que o produto agregado ele é importante para o nosso cliente, porém, você tem que saber trabalhar com ele. Eu te pergunto, e aí sem falar em nome de concorrência, porque tem uma rede de academia que tem um quiosque lá dentro para você poder suplementar. Já tem lá pré-treino, tem whey, tem aquelas coisas. E recentemente aqui na região abriu uma outra rede de academias que eles investem pesado em, como é que eu vou dizer, tudo personalizado. Tem creatina da marca, tem proteína da marca, sim, tem camisetas, tem todas essas coisas. Foi por isso que eu te fiz essa pergunta. Nossa, porque a gente vê isso bastante, eu não sei. Você se espelha, um modelo de negócio que você tem, você se espelha em alguma rede, seja nacional ou internacional, ou não? Você está seguindo, à medida que as coisas vão acontecendo, você vai seguindo? Olha, a gente tem muita referência no mercado, tem muitos empresários, muito empreendedor bom fazendo negócio, mas a gente se espelha. Mas eu sei o que é Evoque, entende? Então, por exemplo, no início a gente acaba fazendo bastante retalho, entende? Fica igual uma coxa de retalho. Você é um monte de coisa, mas não tem identidade. Ou você tem a identidade que você é uma coxa de retalho. No longo da jornada, a gente foi construindo a nossa característica e hoje a nossa característica é um modelo de negócio que é diferente de uma outra rede de academia, que é diferente de uma outra, que é diferente de uma outra. Por exemplo, dentro da sua área da advocacia, tem várias, jurídico, tributário, trabalhista. Exato. Criminalista, família, tem tudo. A academia ela não é diferente. Então, existem vários formatos de academia, mesmo sendo bastante parecidos. Então, por exemplo, se você quiser ser uma Smart Fit, você vai ter que fazer igual os caras. Não dá para você fazer e parecer com eles, não tem como. Eu quero ser igual a fulana. Você tem que fazer igual os caras. O modelo de negócio tem que ser igual ao deles. O modelo de negócio compete a investimento, a prazo, quanto tempo você quer perpetuar dentro do mercado, você está construindo essa academia para durar quantos anos. Tudo acaba sendo um pouco diferente, sabe? Então a gente se espelha, se inspira em muita rede pequena, muita rede grande, muita academia. Uma academia, às vezes eu visito bastante academia, às vezes eu me inspiro em ver algumas coisas muito legais, eu falo, puxa, isso aqui é muito legal. Mas quando você tenta encaixar dentro do seu negócio, você vai virar uma coxa de retalho. Então tem algumas coisas que você mais se inspira do que propriamente copia, sabe? Sim. Você falando agora de futuro, você falou de franquias aqui, de franqueados agora. Como é que o pessoal entra em contato com vocês? Como é que quem está assistindo a gente aqui, que quer ser um franqueado da Evoque, como é que é esse primeiro contato? Legal. É só entrar no nosso site, tem o anúncio, é só clicar que o pessoal, né, de relacionamento já vai entrar em contato com você, vai te explicar um pouco do plano de negócio, vai marcar uma reunião para tirar todas as dúvidas. Então, é só o nosso canal de comunicação, é lá. Quando a gente estava falando do olho do dono, tá ali em cima, ainda tem espaço para mais unidades de Evoque aqui em Mauá? Você acredita? Acredito que sim. Para blindar território, sim. Para ganhar dinheiro, acho que não.
Então tem toda essa questão da expansão, ela tem que ser tem que ter estratégia, né? Eu quero ganhar dinheiro em Mauá, não sei se é o lugar certo para ganhar dinheiro. Eu quero blindar a região, aí pode ser. Aí você gasta o dinheiro da forma que você quiser, mas tem que ter um objetivo inicial, entende? Em todas as cidades do ABC já tem Evoque? Tem. Acho que só Rio Grande da Serra que não. A gente tá bem pertinho lá. Ribeirão ali. É. Muito legal. Rodrigo, agora eu queria fazer com você uma pergunta. O cara que se apaixonou pela educação física lá, hoje você é um CEO de uma empresa, acredito que o tempo que você tenha de estar ali na área, ali na academia mesmo, reduziu bastante. Isso faz falta para você? Treinar alguém? Tem um tempo, eu não sei como é que é o seu tempo de treino hoje, se você consegue ter um tempo de qualidade também para parar e treinar, fazer uma pausa de 3 minutos entre um exercício e outro. Como é que é isso para você? Não, eu treino sim. E ultimamente eu comecei a lutar jiu-jitsu também, que é um esporte que eu acabei me apaixonando. Até tem o meu mestre, chama Saul, é um cara que fez a diferença assim numa fase da minha vida e me orienta muito bem assim. A dinâmica de luta, ela tem uma realidade muito parecida com a parte do empreendedorismo e é um esporte, né? Então acabei me apaixonando também e treino, faço musculação também. Isso é uma rotina diária. Sente falta de dar aula? De dar aula, não sei se eu sinto falta, né? Eu gosto, né? Não sei se eu sinto falta porque a gente, sei lá, sente falta se a gente deixou alguma aba aberta, né, meu? Mas é bacana demais dar aula porque você se aproxima muito das pessoas, né? A aproximação de pessoas é diferente, mas você tem uma aproximação muito grande das pessoas. Você trata o cliente final, que é o nosso maior ativo, com a proximidade muito grande, então você resolve problemas emocionais, físicos de uma pessoa. Isso é gratificante para o seu legado. Isso acho que encaixa bem na sua pergunta, que se faz falta, isso faz. Agora, na parte do desafio profissional, acho que não, porque hoje eu tenho que me preocupar com outras coisas. E dar aula, assim, é um negócio apaixonante. Quem faz isso porque entendeu que tudo aquilo que você aprendeu, você tem que replicar. Isso encaixa com a sua pergunta. A Evoque é seu único business atual ou você atua em outras áreas também? Eu tenho sei lá, uns outros 2 negócios ali, mas estou muito dedicado na Evoque. Só estou olhando para ela hoje. Que dica que você daria para quem quer empreender, quer começar a empreender hoje? Para quem quer começar a empreender, a primeira coisa que eu diria para ela é entender sobre o negócio que ela quer fazer. Pode ser vender água ou pode ser vender espaçonave. Tem que entender sobre o produto, né? Aprender bem sobre o produto faz com que gere consistência de venda. E se você conseguir vender, já começou a resolver o primeiro problema, que é a entrada de receita. E depois é se profissionalizar naquilo. Então não acha que, puxa, vou vender água, que é só pegar, colocar as coisas dentro de uma sacola e se oferecer no farol. Tem tudo uma metodologia, uma estratégia, ciência. E hoje, se você perguntasse para mim 20 anos atrás, eu ia falar 30 anos atrás, eu ia falar para você ir numa biblioteca, para você abrir um livro. Hoje você tem o material, o conteúdo que você precisa na palma da sua mão. A internet é um facilitador muito grande. Existem inúmeros cursos, inúmeras dicas do que você quiser fazer na palma da sua mão. Então, uma orientação acho que é o primeiro caminho para você começar qualquer negócio. E isso para iniciar. Aí fala, tá bom, Rodrigo, e depois que o cara inicia, qual que é a sua dica? Não desista. Porque problemas, assim, eles são um dos nossos focos no empreendedorismo. O empreendedor, ele acaba destinando grande parte dele para o problema, então isso irá surgir naturalmente. Então, a resiliência ao longo da jornada é o fator que vai determinar se ele vai conseguir ou não, sabe? Não é se ele vai ser bom naquilo que ele faz, ou não é se ele vai ser importante naquilo que ele faz. É o quanto ele vai aguentar ser resiliente até o término do processo. Então, a resiliência seria o segundo caminho. E para concluir a primeira e a segunda jornada é a fé. Sem a fé, você não consegue nem iniciar e nem permanecer, porque já sai da esfera emocional e intelectual. Qualquer coisa você tem que se apegar em algo que é como um ser supremo, e para mim é Jesus. Ele acaba nivelando as prioridades e as decisões da sua vida
dentro do seu negócio, porque senão você acaba perdendo coisas importantes por causa de algo que você nem sabe se vai chegar. Então a parte espiritual é muito importante para nivelar o início, a permanência e o fim. E até um comparativo do que é bom e o que é ruim, dentro da esfera espiritual, comparado ao negócio, todo negócio, ele não é a curto prazo. Não é day trade que você vai... Nada contra os day trade, né? Mas não é day trade o negócio. O negócio não é para amanhã, não é para hoje. Quando você começar um negócio, você tem que projetar para 5, 10 anos, para a sua vida. Você vai ficar tentando abrir uma lanchonete, daqui a pouco você abre um consultório, daqui a pouco você abre uma loja de... Sabe? Você tem que ter um foco definido para onde você quer chegar. E, normalmente, o curto prazo é o que traz a ansiedade e é o que faz com que você tenha um pensamento medíocre sobre o negócio. E o longo prazo é que mora o sucesso. E comparando com o mundo espiritual, não tem nada maior de longo prazo que não seja a eternidade. É isso que mora o nosso maior valor. Então, o valor do negócio sempre está no término, nunca está no começo. Você olhar muito para o começo, é difícil você enxergar valor no término. Muito legal. Agora eu queria fazer com você, eu entrevistei aqui o Mauro Ramos, que é da Invictus, lá de Ribeirão. E eu fiz um bate-bola com ele no finalzinho, foi muito legal. Queria saber se você não está enferrujado, se eu posso fazer um bate-bola com você aí das coisas que todo mundo fala aí em termos de musculação, de academia, o que é válido e o que não é válido. Você topa fazer isso claro, aí comigo? Não sei o que é bate-bola, não sei chutar bola não, né? Perguntas e respostas rapidinhas. Tá, vamos lá. Vamos lá. Creatina é tudo que falam mesmo? Sim. Sim? Creatina é indispensável, então? Sim, você tem creatina no bife. Então, creatina é importante. Se você for um vegano, por exemplo, você tem que suplementar a creatina. Se eu quiser fazer uma dieta de hipertrofia, eu consigo fazer ela sem whey protein? Consegue. Só prestar atenção na alimentação. Isso. Mas o whey protein ajuda bastante nessa questão, né? Sim, também, porque tem que ter uma dose, né? Composição, mas eu não sou especialista nisso, mas sim. Quando a gente fala de treinamento, para emagrecer, por exemplo, o que é mais importante, a musculação ou o cardio? É o gasto calórico. Se você fizer o cardio 10 minutos numa velocidade baixa, tem um baixo gasto calórico. Se você fizer uma musculação com intensidade, você tem um alto gasto calórico. Então, o gasto calórico é um bom balizador para isso. Intensidade. 4 de 12 para emagrecer e 3 de 10 para ganhar massa? Não, tá errado. Isso a gente ouve bastante. As pessoas que treinam só ao final de semana, tem um ganho prático ou não? Sim. É muito difícil. Tem também. Tem também? Qualquer coisa é melhor que nada. Eu queria falar um pouquinho sobre o seu livro agora também, Rodrigo. Sim. O seu livro, quem quiser comprar o seu livro, quem quiser te acompanhar, como é que faz? Aproveita e fala pro pessoal aí quais são as suas redes sociais, como é que te acompanha, como é que te convida para uma palestra, como é que te... Fica à vontade, use esse espaço aí do jeito que você precisar. Legal, obrigado. Tá no LinkedIn ou no Instagram, então lá tem um link de compra, pode entrar, acessar e comprar. Ali você vai encontrar a parte da nossa história, da nossa jornada, dos nossos desafios, os superados e aqueles mais difíceis. Ali dentro está um pouco do nosso DNA, daquilo que a gente ama, o que faz. E é só acompanhar a gente diariamente para saber. Das partes de palestra, o podcast, eu sou bem limitado. Tenho uma agenda bem complexa. Eu dou total preferência para a empresa, para a minha equipe, para o meu time. Mas se for algo de algum amigo ou conhecido, eu participo. Muito obrigado. Inclusive, muito obrigado por você estar aqui. Eu sempre faço 2 perguntas para encerrar o programa. A gente está caminhando para o final aqui já. Dentro dessa sua jornada, qual foi o dia mais triste seu como empreendedor? O dia que você chegou em casa achando que as coisas não iam rolar? E o dia mais feliz? Você consegue lembrá-los de cabeça aí? Sim. Bom, tem uma percepção nisso, mas existem dias que eu não consigo nivelar a tristeza nem a euforia. Mas a tristeza, às vezes, ela é algo rotineiro da nossa jornada. Porque dentre os acertos e os erros, o que maior é prejudicado é a expectativa. E muitas vezes a gente se frustra. Algumas delas a gente chega até a chorar. E
se não acontece com uma frequência muito longa, acontece com uma frequência muito curta. Faz parte da nossa jornada, mas tiveram alguns momentos bem difíceis na minha jornada, alguns não tão distantes e outros alguns distantes que podem ser comparados. E a parte da euforia, assim, alguns momentos de alegria, a maioria das vezes não foi por negócio, foi por pessoas. Então, sempre quando a gente consegue alguma realização junto com alguém, a gente acaba se contentando mais. A parte do contentamento financeiro é uma consequência daquelas ações diárias que envolvem pessoas. Então, a parte que mais me deixa feliz é quando o meu time está feliz, quando alguém está feliz, quando acontece alguma coisa dentro da empresa que deixa as pessoas felizes. Isso é um bom contentamento. Um momento que isso acontece, normalmente, são em algumas inaugurações, em alguma subida de cargo. Isso são momentos que me deixam felizes dentro da empresa. Antes de começar aqui, a gente estava falando... Eu não vou entrar na parte jurídica como um todo, porque eu acredito... Eu vejo você sempre com o Dr. Parmegiani lá, acho que é sócio, sim. Deve ser quem é o jurídico da sua empresa lá. Mas como é que foi para você receber o primeiro processo trabalhista? Você lembra disso? Não. Não lembra? Não, porque ele cuida de tudo, então tem coisa que eu não faço nem questão de saber, mas o Vini, ele, além de ser nosso sócio, ele é um grande amigo meu, um irmão, tá comigo desde a primeira academia e vai estar comigo até a última. Então, o elo de confiança ali é muito grande, ele faz um bom serviço, alguns trabalhistas eu fico sabendo, outros não. Faço questão de saber de alguns que quando são alguns cargos maiores, mas eu posso te falar que eu lembro da primeira demissão que eu fiz. O primeiro processo eu não me recordo, mas a primeira demissão sim. E é um momento bem desafiador, né? Mas eu posso compartilhar sobre a demissão? Claro, fica à vontade. Estou aqui para ouvir a sua história. Não, às vezes eu queria fechar no bate-bola na parte de... Mas eu lembro até hoje que a primeira demissão eu tinha uma interpretação diferente da pessoa que está sendo demitida. E isso é natural. Então, a pessoa acha que ela está entregando o seu melhor e possivelmente está, porém não atende às exigências que a gente quer. E a gente enxerga potencial na pessoa para saber que aquilo ali vai ser a melhor coisa para a vida dela. E eu compartilhei isso com o rapaz e depois de um tempo que eu encontrei ele estava melhor do que ele estava comigo. Então, foi um momento marcante porque é uma frustração que acontece. Mas, naturalmente, as demissões frustrantes, elas acontecem para algo melhor que nasce na frente. Então, foi isso. Eu lembro da primeira demissão, mas não lembro do primeiro trabalhista. Possivelmente eu ganhei, né? Por causa do... Já não ficou trauma, né? Já você não ficou trauma, ganhou. É porque eu falo, porque eu advogo nessa área, né? E aí eu vejo bastante... Às vezes o dono da empresa liga e fala, o que eu faço? Eu falo, não, manda por justa causa. O cara fala, não quero. Fulano é gente boa, não sei o quê. Passa 3 meses, estamos lá de terninho os dois para poder resolver o problema trabalhista. É complexo, é assim mesmo. A gente poderia usar outras ferramentas, né? O Marco está aqui. Ele sabe, às vezes eu falo para ele, às vezes dá vontade de mandar a pessoa lá para Goiás e fala assim, não, você está sendo transferido para lá. Não precisa mandar embora, só se transfere, só se muda para daqui 1.000 quilômetros, né? Mas é mais ele que tem um coração melhor que o meu. Eu acho, ele fala assim, não, vamos por essa outra linha de conduta e vai lá e conduz. Mas tem pessoas que são um pouco mais complexas que outros, sim. Tem alguns trabalhistas que vêm, tem outros que a gente pode evitar, negociar, mas tá dentro do check ali de empreendedor, empresário. Tá dentro do risco, né? Tá. Isso o risco do negócio. É isso que eu tento conversar também com meus clientes, que às vezes recebem o primeiro processo trabalhista, ficam indignados, não entendem que faz parte do risco da atividade, né? É o que a gente coloca na ponta do lápis. Faz parte do risco da atividade. Então, a importância de ter um jurídico desde o começo, você já tem o seu jurídico lá de total confiança, que te auxilia. Às vezes tem coisas que nem chegam até você, que é importante também para quem está pensando em começar a empreender, né? Sim, tem que começar, até porque quem está começando a empreender não vai acessar isso dificilmente, mas ao longo da jornada vai entender que não dá para ficar sem.
contador e advogado vai precisar em algum momento. Meu, né? o Vini mesmo fala, você tem 3 pessoas que você não pode mentir na vida. É advogado, pastor e médico. É isso mesmo. Então você tem que ter, não tem o que fazer, né? Beleza. Rodrigo, eu queria te agradecer, cara. Muito. Eu tô muito feliz de você estar aqui. Muito legal conhecer um pouco da sua história. Eu confesso para você que eu não sabia, mas nesse período de 2012 eu também frequentei aquela academia que tinha lá, que era a do Grêmio Mauaense. Ah, que legal, meu. Foi quando eu decidi... O início da minha trajetória, eu trabalhava no escritório em São Paulo também. Em 2012 foi quando eu optei por vir para Mauá. Fiz uma sociedade, meu sócio frequentava o Grêmio também, e eu frequentava com ele ali as piscinas, tudo, e a gente acabou indo na academia ali por diversas vezes também. Então, muito bom saber que já era gerenciado por você. Nossa, lá, legal. Que você já estava nisso. E o que eu te disse na padaria, aquela vez te encontrando na padaria Curis lá, eu volto a dizer, muito obrigado por trazer uma academia 24 horas para a região. Faz muita diferença. Eu perdi 30 quilos. Eu tô gordo hoje, mas tava bem pior, né? E aí teve uma época que eu quis fazer as coisas de uma maneira militar. É 3 meses, me passou 3 meses, é 3 meses. Dieta, treino, suplementação, tudo certinho. E eu me lembro de ter que sair daqui de Mauá e treinar na Ironberg, em São Caetano, porque não tinha academia nenhuma 24 horas aqui na região. E quando a sua equipe, né? Mas quando a Evoque anunciou que era 24 horas ali, para mim foi muito legal. Ah, que legal. No começo ainda era meio frustrante, né? Que era 24 horas mais ou menos, né? Era 24 horas até sexta-feira, depois sábado era não sei o quê, domingo não sei o quê. Mas a hora que virou 24 horas, eu falei, putz, é ali. Eu não saio dali, tô sempre ali no Meraton. Agora só fecha no Natal e no Ano Novo. Por causa do Marco também, porque dependesse de mim tava aberto, né? E pode ter certeza que ia ter gente, porque lá tá sempre lotado, né? Não ia ter jeito. Ele pensa mais no pessoal que trabalha. E eu te agradeço, obrigado pela sua presença, obrigado por compartilhar a sua história. Eu te desejo todo o sucesso do mundo e que essa empreitada aí de franquia dê muito certo para vocês também. Sucesso, viu? Ah, obrigado. Obrigadão, viu? Obrigado mesmo. Deus abençoe. Até